Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Café Corpo e Caos. A gente está muito feliz com o feedback de vocês, a gente vem acompanhando aí nas redes sociais, os comentários, as interações, e realmente ficamos muito felizes em tudo que a gente está recebendo, todas as reflexões. Realmente está sendo um espaço de café e de trocas, como a gente queria. Né? Ainda mais para só o primeiro episódio, né? Exatamente. E a gente teve um feedback assim, tá sendo bem legal. E para você que está ouvindo a gente também atua em outras redes sociais, né? No YouTube, Café Corpo e Caos, e no nosso Instagram, cafécorpicaus.pod, e o mesmo nome para o TikTok. A gente está postando muitas coisas reflexivas também ao longo desse intervalo entre os episódios, e a gente sempre espera que vocês interajam com a gente também, isso está sendo muito legal. E hoje a gente vai trazer um assunto... um pouco polêmico, talvez. Um pouco polêmico, muito falado, muito sentido também. E aí, o que vocês acham? Será que a gente está emocionados demais? Estamos emocionados demais, Yas? Eu me pergunto o que é ser emocionado, né? Se ser emocionado é sentir, se ser emocionado é... Será que você só tá emocionado? Será que você sabe o que você quer? Eu fiquei pensando um pouco, assim, quando a gente estabeleceu o tema desse segundo episódio, porque eu acho que talvez estar emocionado demais é um termo que a gente achou como coletivo, assim, para explicar um pouco... A gente está depositando altas expectativas e vivendo talvez numa idealização sobre as experiências, sobre as relações, e não realmente entendendo o nosso emocional dentro delas, mas sim através delas, sabe? Como se isso fosse guiando a nossa visão e a nossa lupa de experiências para o mundo em altas expectativas. E aí, quando isso não supre as nossas expectativas, a mesma intensidade que a gente estava depositando essas expectativas, a gente também toma um tombão. Se frustra, né? E eu acho que muita gente tá passando por isso, né? Eu acompanho, pelo menos, aqui no consultório, ou, enfim, em conversas, ou até nas redes sociais, as pessoas usando muito isso, né? Até para se relacionar, tipo, não, fulano se expressou muito cedo, assim, pra mim. Acho que tá emocionado. Eu entendo essa palavra, né? Na sociedade atualmente, esse estar emocionado como algo negativo, assim. Como se fosse uma coisa ruim. Tipo, é isso que você falou. Essa pessoa tá emocionada demais, tá? Tipo, não dá. E aí eu me pergunto, às vezes, será que as pessoas... Algumas sentem demais e outras sentem de menos, assim? Porque me parece que não quer se colocar também, né? Porque é muito mais fácil, de certa forma. Não que seja... Não sei se fácil é a palavra, mas talvez menos trabalhoso, que eu acho que dói do mesmo jeito, mas menos trabalhoso você, por exemplo, fugir de algo do que você enfrentar. Não se expressar, né? Você não expressar o que você tá sentindo também acaba não te colocando num lugar de vulnerabilidade externa, assim. O outro não entende aonde tá, às vezes, ou a sua dor, ou a sua autoexpectativa, e aí ele não pode agir através disso, né? Não pode utilizar isso como um mecanismo de ação, ou enfim, de manipulação, falando num sentido mais geral, assim, de relações gerais que a gente tem na nossa vida, assim. Mas eu também acho que tem um lugar que a gente precisa voltar para a essência das coisas, né? Porque as emoções, elas são inatas do ser humano. Uma das características que mais faz o ser humano ser humano são as emoções. Eu acho que hoje em dia, na verdade, é o grau de intensidade, o quanto que uma emoção pode colocar a gente num lugar de cegueira. E qual emoção, né, no caso? Sim. Eu acho que depende também da personalidade, né? Tem pessoas que acho que se jogam mais ali de cabeça, digamos assim, e aí sentem um grau maior, assim, se permite sentir, e outras se bloqueiam completamente, né? Mas você não acha que isso tá num lugar de defesa, então? Sim, não, total. E aí, porque é aquilo, eu acredito que, não, eu não vou sentir isso, mas você sintomatiza de outra forma, né? Não é como se, tipo, não, beleza, eu vou sentir, vou fugir e tá tudo bem.
E o que eu percebo que aconteceu, assim, principalmente com o passar dos anos, por exemplo, se a gente pega a época dos nossos avós ou bisavós, tinha uma hiperromantização das relações, mesmo que muitas dessas relações tenham sido até arranjadas, né? Não só a pessoa ter escolhido ou se atraído as pessoas terem se escolhido, mas assim, eu percebo que tinha uma hiperromantização das coisas. E hoje talvez a gente esteja olhando um pouco mais para dores individuais, só que a gente ainda não conseguiu chegar no meio termo. Agora a gente entende que eu sou machucada nesse ponto aqui, eu tenho uma ferida. Então eu vou buscar um outro com a expectativa de que o outro me dê aquilo que eu preciso para curar essa ferida, para fazer esse curativo, sabe? Suprir a nossa falta. Né? Exatamente. E aí eu acho aí que a gente não conseguiu ainda como coletivo encontrar esse meio termo do tipo, eu não preciso hiper romantizar, mas eu também não preciso me fechar com medo de que o outro vá me machucar. Porque, na verdade, eu também tô colocando uma expectativa de que o outro vai me dar aquilo que eu preciso. Sim. E aí você, na verdade, começa a se relacionar, e é que eu tô falando em relações gerais, né? Não em relações amorosas somente, mas em relações no trabalho, família, amigos. Mas, assim, a gente começa a se relacionar com a expectativa de que o outro nos dê. Então, será que estar emocionado não seria, na verdade, falar de um lugar de carência? Pode ser. E acho que tem um pouco a ver também com essa coisa de isso que você falou agora. Daí, no caso, a gente não tá se relacionando, né? A gente tá conversando com as vozes da nossa cabeça, né? Que na psicologia a gente chama esse mecanismo de projeção, né? Que é natural que toda nova relação tenha, no começo, projeção. O que é projeção? A gente projeta, né? Então, de dentro para fora, a gente projeta conteúdos nossos na outra pessoa. E aí, ou nas expectativas de vida, né? Enfim, a gente projeta sempre algo que a gente gostaria, quer, ou tá com dificuldade de lidar também, né? Nas relações mais difíceis. Isso acontece na projeção, e aí eu acho que quando quebra a projeção, que eu esperava muito que essa pessoa fizesse tal coisa ou fosse tal coisa pra mim. Quando eu começo a conhecer de fato tal pessoa, eu percebo que ela não é assim, eu me frustro na mesma intensidade que eu depositei. Perde a graça, né? Justamente porque não era a pessoa, né? Era o que você imaginou dela. E eu fiquei pensando muito nisso também, em formas diferentes de sentir, assim. A gente sente as emoções de forma diferente, né? Como que você considera que você sente as emoções, assim? Olha, eu sinto com tudo de mim, assim. Acho que eu sou muito intensa. Ao mesmo tempo que, tipo, eu gosto de alguém, de algo, acho que eu sinto realmente. Acho que eu sinto no corpo também. Acho que aparece emoção no corpo, assim. Angústia, sinto muito no meu corpo. E quando eu não quero também, se eu tô triste, eu me jogo de cabeça mesmo. Eu acho que é o meu mecanismo. Então, assim, às vezes eu sinto que pra eu passar por algo, meu analista sempre fala uma coisa do atravessar. Então, eu acho que, assim, independente se uma coisa é boa. Então, pra mim, uma coisa vai ser muito boa. E se uma coisa é ruim, uma coisa vai ser muito ruim. Só que daí eu atravesso aquilo, sinto tudo que eu tenho que sentir, e aí depois passa. Depois eu consigo, com recursos ali, sair daquilo, entendeu? Mas eu acho que essa coisa da travessia mesmo é uma coisa que... E como que você sente que você atravessa por isso? Porque a gente passa por diversas situações na nossa vida em que, sim, a gente vai ter essa frustração em se colocar nesse lugar de, entre aspas, estar emocionado, né? Como que você sente? O que te ajuda? O que você faz ou geralmente gosta de fazer para atravessar esse processo? Eu acho que primeiro me permitir sentir o que eu tiver que sentir. Então, essa coisa de, não vou, tipo, esquece, não merece, as coisas que as pessoas falam no cotidiano, eu acho que
Eu me acolho nesse sentido de me permitir sentir o que eu tô sentindo. Naquela hora, às vezes parece, nossa, se eu tô vendo aquilo e eu tento me olhar de fora, parece uma coisa muito desproporcional, realmente. Depois que passa, aí às vezes eu olho pra trás e eu fico, nem era tudo aquilo, nem precisava sentir tudo aquilo, sabe? Mas eu acho que é a forma que eu consigo de realmente deixar isso passar, assim, não guardar e não batizar de uma outra forma. Eu sempre penso, não sei de onde veio isso, mas eu sempre penso numa analogia, por exemplo, se um copo, imagina um copo transparente, você colocou óleo no final, como é que você vai conseguir tirar aquele óleo? Colocando água. E aí você vai ter que colocar água até o óleo sair, transbordar. Água e sabão, né? Porque só a água e o óleo... E aí, tipo, até sair, sabe? Tipo, até realmente aquilo sair. Porque eu acho que senão não fica, né? Como se a gente estivesse desenergizando algo que tá muito enraizado dentro da gente, mas não necessariamente é a gente. Sim. Né? Tipo, é uma experiência que pra gente tocou num lugar de uma ferida e conforme a gente vai olhando pra ela, né? Que eu acho que as dores elas são na verdade portas e a gente pode escolher abrir essas portas e atravessar, como você falou, ou a gente também tem, não, às vezes não escolhas conscientes, mas a gente também tem um movimento de não abrir essas portas. E eu acho que cada vez mais que a gente escolhe, consciente ou inconscientemente, não abrir essas portas da dor, que acaba sendo um processo de autoconhecimento, né? Mas se a gente escolhe não fazer esse processo, cada vez mais a nossa vida vai nos colocar em situações em que a gente vai, daqui a pouco, se dar de frente com aquela porta trancada de novo, que a gente escolheu não abrir. E é aquilo, você não elaborou aquilo, você não lidou com aquilo de fato, né? Eu acho que você vai deslocar, né? Então, tipo assim, beleza, eu não quero olhar pra essa porta aqui, então beleza, daqui a um tempo você deslocou e aquele problema que tava nessa porta tá na outra. Exato. Não dá pra fugir. E eu acho que como realmente a gente sente significa as coisas, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando de emoções aqui. As emoções têm um cunho bom ou ruim, dependendo do significado que a gente dá, o que a gente vivencia elas. E eu fiquei pensando também no exemplo de um amigo meu que me contou que quando ele começou a namorar, a conhecer uma outra amiga minha, ele falou que ela já começou a ficar apaixonada. Depois de um tempo, ele estava gostando muito dela. Eles estavam se relacionando, se conhecendo, fazendo coisas juntos, assim como todo início de relacionamento. E ela chegou um dia na casa dele e falou: olha, eu só queria te falar que eu tô apaixonada por você. E aí, ele não sentia ainda o mesmo, nessa mesma intensidade, mas ele estava gostando muito dela. E aí eu achei muito genuíno ele ser sincero com o que ele mesmo estava sentindo e falar assim: olha, eu te agradeço muito você ter aberto aqui seu coração pra mim, e eu gosto muito de você, mas eu ainda não consigo te falar isso. E ela falou: não, tá tudo bem, eu só queria te expressar o que eu tô sentindo. Os dois foram sinceros, um com o outro e com eles mesmos, né? E ela foi falar isso, né, que eu acho que vai de encontro com o que a gente tá falando, ela foi falar isso com nenhuma expectativa de que ele fosse correspondê-la. Porque ela queria expressar o amor que ela tinha dentro dela, sabe? Que ela tava sentindo paixão e ela bancou isso, e ela poderia ter ficado chateada por ele não ter correspondido ali na hora, mas ela falou: não, tá tudo bem, tipo, eu respeito o seu tempo, né? Ela demonstrou que ela respeita o tempo dele, e os dois continuaram se relacionando normalmente, e estão aí anos juntos, assim, namorando, morando juntos, mas nesse lugar, assim, de eu entendo que não é uma expectativa minha, eu entendo a minha emoção e eu expresso a minha emoção, eu não coloco uma expectativa diante de expressar a minha emoção. Achei muito bonito, mas acho que também não é uma coisa tão comum, né? Hoje em dia, se você for ver. Porque, pra mim, o que mais importa é a honestidade, porque foi o que aconteceu nesse caso que você disse, né? Tipo, é a honestidade mesmo. Eu acho que essa coisa da honestidade, da responsabilidade afetiva, né? Sim. Que não necessariamente a pessoa vai ter que te corresponder, mas acho que, pelo menos, se você tá ali se relacionando com a pessoa, você é responsável
afetivamente pelo sentimento do outro também, pelo que você tá deixando que o outro também sinta, né? Porque é diferente de, tipo, é uma via de mão única no sentido de que, nossa, eu criei tudo na minha cabeça. Agora, quando a pessoa tá realmente se relacionando e tem ali uma troca... Uma troca. Tipo, a pessoa também é responsável, de certa forma, por aquilo, né? A pessoa não se apaixonou sozinha. Agora, você acha que o tempo influencia isso? Assim, alguém caracterizar se fulano ou ciclano estão emocionados, tem uma influência do tempo em que as emoções são expressadas? Tipo, foi rápido demais, ou ainda não tá? Eu acho que depende muito da relação. Por exemplo, eu tenho um casal de amigos, eles se conheceram, tipo, em uma semana, tiveram 4, no quarto encontro ele já pediu ela em namoro, 1 mês juntos eles já casaram, já foram morar juntos, 6 meses ela já engravidou, e aí depois casaram e estão juntos até hoje super bem. Então, assim, e aí outras pessoas em compensação nossa, tá anos com a pessoa, e aí, sei lá, depois de 8 anos, também conheço pessoas assim, não quero, e aí separa. Então, eu acho que não é necessariamente, claro que tem essa questão do tempo, é um fator, não dá pra desconsiderar. Acho que a minoria, não é isso que aconteceu com eles, acho que é realmente uma exceção, digamos assim. Até porque não dá pra você conhecer alguém nem a vida inteira, que dirá em um mês, né? Mas acho que é muito mais, na minha visão, é muito mais sobre a conexão em si. Tipo, isso a gente tá falando nesses casos, relacionamentos românticos, né? Afetivos. Sim. Mas acho que isso em qualquer relação, realmente. Eu acho que é muito mais sobre a conexão, a relação, do que é sobre o tempo. Acho que é a pessoa, sabe? Eu acho que como a gente lida também com as nossas próprias emoções, do tipo, o que eu vou fazer com o que eu tô sentindo? Porque eu posso esperar que o outro tenha alguma reação diante da minha expressão do que eu estou sentindo, ou eu posso só sentir, né? Sim. Eu acho que isso traz um pouco do que você estava falando do corpo, de quando você sente alguma coisa que não é tão bacana, mas você se permite sentir, eu acho que você se permite atravessar esse lugar. Sim. Até porque quando eu era mais nova, né, isso, anos de análise também, né, quando eu era mais nova, minhas emoções eram completamente dissociadas, né, que a gente fala, que é quando você tem uma emoção, mas não aparece no corpo, né, na psicologia, na psicanálise, a gente fala isso. Então, eu lembro que eu tinha sempre a mesma cara, a mesma reação. E eu ficava assim, se eu não quiser que a pessoa saiba o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, a pessoa não vai saber. E não sabiam. E assim, eu consegui esconder até dos meus pais, assim. Eu chegava em casa e ninguém desconfiava. Tipo, por exemplo, eu tive uma depressão e meses para os meus pais descobrirem isso. Porque eu não mostrava, então minha emoção era completamente dissociada. E eu lembro que uma vez a minha analista, no começo, ela falou isso pra mim. Ela falou assim, olha, eu sei que você tá sentindo isso porque eu sou sua analista. Mas se você só falasse, não pareceria que isso aconteceu com você. Porque eu falava de uma forma muito... Tô falando sobre qualquer assunto, aquilo não aparece. Que é uma defesa também, totalmente, né? Uma defesa. É uma forma de você proteger algo que te deixaria vulnerável. Exato. Então, assim, foi muito ao longo dos anos da análise, tomando no cu também, tipo assim, que aí eu fui percebendo e hoje, tipo, eu sou, pelo contrário, sou muito expressiva. Então, eu sinto que, às vezes, se eu não tô muito assim, a pessoa vem na minha cara, assim, sabe? Eu posso até, vou ser educada, vou falar, mas a pessoa vem na minha cara, então... sim, eu também nunca soube. Eu não tenho essa habilidade, assim, nunca soube disfarçar. A pessoa sabe vai ver na minha cara, no meu corpo, exatamente. Que eu não tô bem. Mas a gente tava falando de como atravessar as dores, né? Eu percebo que eu faço um pouco isso através da arte, assim. Ou uma música, ou alguma coisa que eu assisto que me toca naquela dor emocional que eu tava sentindo, sabe? E é muito louco como isso... Assim como a gente atrai experiências que também pode, né, inconscientemente a gente pode atrair pra gente aprender algo ou ver algo que tava no nosso ponto cego, eu acho que a gente também atrai experiências pra gente passar por essas dores. E é muito louco que eu lembrei, na hora que você falou sobre atravessar, eu lembrei de uma dança que eu aprendi na dança circular, que se chama Attraversiamo, em italiano, né?
E é uma dança da minha mestre de danças, né? Que eu fiz a formação lá no Giraflor. E assim, ela fez a dança justamente pra gente, com o corpo, colocar esse movimento de alquimizar essas emoções. Porque o nosso corpo é o primeiro ali a abarcar tudo isso que a gente tá sentindo Não e dá as pra nossas separar, né? emoções. Exatamente. Então, quando a gente também começa a entender que tem formas da gente lidar com as nossas emoções ou expressar as nossas emoções que não seja só através da fala, a gente consegue expandir muito esse leque de tanto se autoconhecer, como também entender um pouco o que o outro tá passando e fazer essa diferenciação que, tipo, o Jung, né, que é o teórico da psicologia que eu sigo, o Carl Jung, ele falava do processo de individuação, que eu começo a parar de projetar expectativas, conteúdos e emoções que eu tô sentindo no outro e eu começo a separar, mas não separar de uma forma racional. Eu começo a entender o que é meu, a integrar o que é meu e entender o que é do outro que não é meu. Tipo, a sua borda, né? Seu Exatamente. limite, né? Isso não é uma separatividade. Tanto é que ele não usava o termo individualidade, ele usava o termo individuação. Que é assim, eu ser cada vez mais quem eu sou e entender que o outro é cada vez mais quem ele é. E eu acho que isso é um dos pontos de, por exemplo, estar apaixonado ali. Porque tem até estudos, né? Pessoas que falam disso, que o apaixonamento em si parece tipo uma doença, né? É excessivo, né? Transborda. Você, tipo, ao mesmo tempo, como se a gente quisesse. Aí, né, eu entro com a coisa da psicanálise, Freud, Lacan, né? Um pouco diferente de você nesse sentido. Que é essa coisa de você meio que tentar retornar a algo que você achava que você tinha ali quando você era um bebê, no sentido de fusão mesmo, né? Nessa coisa da mãe e do bebê, digamos assim. Uma simbiose, né? É, uma simbiose. A mãe, no caso, quem faz a função materna, né? Não necessariamente a mãe, mulher biológica, né? Nesse sentido. Essa coisa de você se fusionar ao outro mesmo. Tipo, você é como uma complementaridade mesmo, né? Só que aí eu percebo que ao mesmo tempo que essa coisa do amódio, né? O amor e o ódio. No sentido de... Adorei isso. Amódio. Muito no sentido de, tipo assim, ao mesmo tempo que você quer muito ali estar junto com a pessoa, fazer tudo com a pessoa, você tá ali fusionado à pessoa. Você vive à mercê da pessoa. Tá, tipo, orbitando aquela pessoa. Ao mesmo tempo, é ruim, né? A sensação também, acho que é uma sensação dúbia pra quem tá ali apaixonado, porque é justamente você não querer se perder de si, né? E eu acho que é justamente o conflito dessa paixão por causa disso. Ao mesmo tempo que você quer estar totalmente junto, você não quer se perder de você. Porque eu acho que é isso, né? A gente passa a nossa vida toda, e entra essa questão da individuação do Jung, você passar a vida toda tentando ser você mesma. Aí chega alguém, e aí você, não, eu quero ser aqui com a pessoa, grudar na pessoa totalmente. Tipo, aí fica aquele conflito, né? Eu acho que é isso que deixa a gente maluco. Eu acho que é aquela diferença de quem eu sou quando eu tô comigo e quem eu sou quando eu tô com o outro. Porque eu acho que em todas as relações que a gente tem na nossa vida, em diversas áreas, né, da vida, a gente também veste as máscaras, né? As personas, assim. A gente tem situações sociais que a gente vai se apresentar de uma forma e tem outras situações que a gente vai se apresentar de outras. Não que a nossa essência suma. Eu acho que isso não é possível, é só a forma mas de se apresentar, a forma que a gente se relaciona muda, né, a partir da gente. E eu acho que isso também é um lugar de quanto mais apropriado do que a gente sente, do que a gente é, dos valores, então, né, entrando nessa parte do que a gente pensa, eu acho que quanto mais a gente é apropriado disso, mais a gente atrai experiências e relações que vão fazer a gente ter uma troca genuína, sabe? Porque eu tenho uma frase que atribuíram, né, pro Jung, que fala que enquanto o nosso inconsciente comandar a nossa vida, né, enquanto a gente não tornar os nossos conteúdos inconscientes conscientes, então fazer esse processo de autoconhecimento e caminhando com ele, a gente vai chamar o inconsciente de destino e vai deixar ele comandar a nossa vida. Sim. Então, muito simbólico, né, essa a frase. gente vai achar que todas as nossas relações, em determinado
momento da nossa vida foram tóxicas e foram X, Y, Z, todas tiveram o mesmo padrão e a gente vai achar que a vida é assim mesmo e que a gente tem que sempre as nossas relações vão ter esse padrão e ponto. Como se a gente não visse que, na verdade, a forma como eu me trato, como eu me vejo, como eu estou tratando a minha própria vida e me tratando, também influencia no que a vida vai colocar pra mim de experiências. Uma troca, né? Sim. E um ponto, você falou, lembrei disso, eu acho que essa questão também do apaixonamento, do amor, né, digamos assim, eu acho que essa questão, hoje em dia, do emocionado, vem muito atrelado a essa questão romântica afetiva mesmo, né? Porque eu não vou lembrar agora quem falou isso, mas tem uma frase que é, por exemplo, a amizade é o amor que deu certo. Já ouviu essa frase? Já Porque ouvi. eu não tô lembrando agora de quem falou. Vou procurar, a gente deixa na descrição do e a gente episódio. posta lá no nosso Instagram também, porque é muito bonito. Mas é isso mesmo, né? Porque a gente não tem... Eu sinto que a gente não tem esse peso nas amizades, Ou né? cobrança. Essa cobrança, esse peso de, por exemplo, de chegar pra alguém e falar assim, você quer ser meu amigo? Tipo, que nem você quer ser meu namorado. Quando a gente é criança, a gente faz isso. Né? Você chega assim, oi, tudo bem? Eu lembro, eu fazia isso. Meu nome é Yasmin, você quer ser meu amigo? Tipo, você quer ser minha amiga? É uma coisa muito... Acho que é espontâneo, né? E, claro, terminar amizades também não é uma coisa fácil, né? Quando você gosta ali realmente da pessoa, não é uma coisa fácil. Eu acho que a gente sente de uma forma parecida até quando você termina um relacionamento, né? Um namoro. Ou às vezes até mais, dependendo, né, da relação. Mas eu acho que essa questão do ser emocionado, a gente não tem essa pergunta tanto assim, esse peso, quando é com amizade. Porque aí é tipo, tudo bem. Tipo, não tem esse tabu, sabe? Sim, que tem muito aquela coisa que também hoje se fala bastante, que é as amizades de baixa manutenção. A primeira vez que eu ouvi isso foi de uma colega nossa da faculdade, que hoje é bem minha amiga também. E aí é isso, a gente mora muito longe. Porque eu moro muito longe da faculdade, então a chance da gente encontrar pessoas que moram cada um num lugar, assim, da cidade é muito grande. E aí a gente mora muito longe, mas vira e mexe a gente consegue dar um jeito de entender que é muito importante continuar cultivando aquela amizade. Então a gente não fica só conversando, assim, jogando conversa fora pelo WhatsApp ou rede social. A gente marca mesmo e fala, vamos fazer um rolê tal dia. A gente bota na agenda e a gente cumpre, porque é assim, não importa se passaram meses, sabe, que a gente tá sem ter o contato. Quando a gente se vê, a gente sente como se a gente tivesse visto ontem. É porque a relação sustenta, né? A gente entender que a gente sempre tem uma troca, não importa qual seja, porque a gente precisa do outro, senão a gente teria vindo sozinho pro planeta, né? E não é isso, nosso planeta tem 8 bilhões de pessoas, então, assim, a gente entender que a gente precisa do outro, mas que o outro veio para agregar. Por que isso nas relações amorosas você acha que não acontece? Assim, não está acontecendo ultimamente com muitas pessoas. Tem tantas pessoas assim que estão falando que a pista tá salgada. E o que é que essas pessoas não estão encontrando? Não sei dizer, mas eu acho que é muito, talvez, como a forma que é vista, né, na sociedade. Eu comecei a ler esses dias, eu já conhecia a obra, já estava querendo ler há um tempo, dos Amores Líquidos, do Bauman. E ele fala bem isso, né, da fragilidade das relações. Aí ele fala num geral, né, mas principalmente o amor romântico, das relações atuais, né. Eu acho que... Não sei a resposta, mas assim, eu acho que tem um tabu nessa questão principalmente no sentido romântico mesmo, afetivo. Porque eu acho que é mais leve. Até o término, digamos assim, quando é com uma amizade, por exemplo. Não sempre, né? Tem realmente relações que pesam, que é difícil de você ter que acabar, né? Com aquilo.
Mas eu acho que às vezes tem pessoas, assim, tem colegas, amigos que depois se tornam colegas e que às vezes acaba se afastando naturalmente porque não tem mais um vínculo ali, não tem mais uma afinidade como já teve. E eu acho que as coisas acontecem de forma natural. Agora, num relacionamento romântico, afetivo, me parece que é muito mais um peso. Daí eu também me pergunto se é um peso que a gente coloca, se é um peso que a sociedade coloca. Mas eu vejo, e voltando ao Bauman, eu acho que é um pouco dessa coisa de... As coisas não são feitas para durar, né? Eu acho que não são feitas para durar. As coisas vão passando e, tipo assim, é muito mais fácil, digamos assim. Não sei se fácil, mas acho que menos trabalhoso você trocar. E eu acho que isso se estende a várias coisas eletrônicas, coisas no geral mesmo. As coisas antigamente duravam muito mais, duravam anos, assim, sabe? E hoje em dia as coisas são feitas justamente para troca, né? Eu acho que aí entra o capitalismo, outras pautas. Entra um sentido prático disso, né? Porque aí aqui a gente tá, assim, propositalmente fazendo essa separação entre o objetivo e o subjetivo. Mas, assim, é mais fácil, mas acaba gerando feridas e traumas que talvez entrem num ciclo do tipo, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero passar por isso de novo. Então, o que era para ser, entre muitas aspas, tratado como algo muito mais prático do que profundo, subjetivo, acaba sendo isso me machucou, mas eu continuo agindo nesse mecanismo e nessa dinâmica de sempre trocar. E aí é o que eu acho que as pessoas começaram a chamar de emocionado, porque aí não entra nem na fase da paixão, não entra muito menos na fase do amor. Acho que não se permite, né? Exatamente, não entra a troca, a entrega, a vulnerabilidade, né, e uma maturidade emocional dentro de uma relação. Aí eu acho que o grande problema daí dessa questão, né, que eu acho que por que agora tanta gente que poderia estar se relacionando tá falando que a pista tá salgada. A minha visão, olhando assim de fora, é que as pessoas não estão dispostas a fazer um trabalho interno. Então as pessoas não estão dispostas a ter trabalho, né? A ter trabalho e a se autoconhecer. Sim. E entender que muita coisa e muita relação que ela tá tendo é muito mais também por projeção de conteúdos dela, com ela mesma, do que vendo e enxergando o outro. Sim. E eu acho que é tanto o trabalho interno, como você disse, e o trabalho de se autoconhecer e também de conhecer o outro, né? Exatamente. Porque é isso. É menos trabalhoso você... não aconteceu uma coisa aqui que eu não gostei, então tem que ir next, sabe? Então troca, já vai... Exato. E isso vai sendo, assim, sabe? Não é uma coisa natural, não vamos construir, né? Ou você entender também que existem outras formas da gente nutrir o amor que a gente tem dentro da gente, a paixão que a gente tem dentro da gente, que não é só a gente querer satisfazer as nossas carências através de relacionamentos amorosos. Sim. Mas que tem coisas, inclusive coisas dentro da gente que a gente descobre, que também nutrem esse lugar. Porque senão a gente vira uma sociedade da carência, né? A gente sempre espera que o outro vai nos nutrir. E até se for ver as maiores... isso, né? Na sociedade atual é uma coisa muito mais prática, como você disse. Mas se você for ver as questões de saúde mental, a maioria das pessoas tem o quê? Ansiedade e depressão. Sim. Né? Que é ou pensar demais ou pensar de menos. É uma coisa que é justamente essa falta de conseguir se expressar, né? Se colocar. E aí eu acho que também vem um ponto que, inclusive, a gente pode falar no outro episódio, que é essa importância da arte, né? Sim. Essa coisa, você falou da dança, pensei em música, teatro, pintura, a arte no geral, né? Eu acho que você conseguir ali se expressar de outras formas, né? Eu acho que isso é fundamental também, essa coisa de você colocar ali. Eu, por exemplo, sou muito da escrita, eu gosto muito de escrever pra mim só, né? Mas assim, como uma forma de eu me expressar, né? Eu gosto disso. E isso também, quando você estava falando da dança, pensei em música, que eu falei do processo, né? Que eu me jogo de cabeça ali pra atravessar. Essa coisa da música, pra mim, é uma coisa que me pega muito, assim, de música. Então, assim, geralmente falam, né, na sociedade, não, se você tá mal, não é pra você escutar música triste, não é pra você escutar música de fossa, porque realmente a música afeta a nossa energia, afeta o nosso humor completamente, né, até a frequência, né, da música, enfim.
Mas eu gosto da música no sentido de certa forma, é como se eu me sentisse pertencente. Sim. Porque eu sinto assim, por exemplo, quando o pagode faz sentido, sabe? De você ouvir e falar assim, cara, eu sei o que você tá sentindo, eu entendo isso. Quem compôs isso, né? Eu entendi o que você quis dizer quando você sentiu isso. Então, eu acho que isso é muito bom também, tipo, de certa forma, uma identificação ali. E eu gosto de uma música, no meu Spotify às vezes até aparece, assim, uma coisa mais melancólica. Às vezes o Spotify faz o mix ali pra você, e a minha sempre tem a melancólica. Porque eu gosto desse estilo, não sei porquê, mas eu gosto desse estilo. Pode ser porque eu cresci ouvindo Fresno, provavelmente, eu amo Fresno. Uma mini emo. Mas, assim, uma mini emo, gente, sempre. Só que eu acho que é uma coisa, eu gosto de sentir. Eu acho que eu passei tanto tempo também essa coisa dissociada, que eu sinto que eu gosto de sentir. Então, assim, às vezes eu tô bem, eu não tô apaixonada, não tô com raiva de ninguém, não tá acontecendo nada demais, só que eu escuto aquela música e a música dói. Te toca. Sabe quando pega? Então, às vezes você pode racionalmente estar sentindo que não tá sentindo nada, mas lá no fundo, essa música pode te colocar em um lugar, te tocar em um lugar que você ainda não tava tendo consciência de que tava lá. Sim. Ou, isso pode acontecer. Pode acontecer. E assim, mas é diferente também, eu acho, de você, você ouviu uma música, depois que terminou a música, você ficou na fossa. Aí eu acho que pega. Agora, às vezes eu tô super bem, tô tipo alto astral, aí eu escuto, nossa, eu quero ouvir tipo Snuff do Slipknot, que é, porra, tristão, assim, você quer, nossa, se jogar do prédio. E aí, tipo assim, cara, na hora que eu tô ouvindo aquela música, eu sinto com tudo de mim, num sentido de tipo assim, nossa, tá doendo. Só que aí passa a música, passou, entendeu? Nossa, tem uma música muito boa que eu tô... Gente, tô viciada, porque eu vou assistir o Elton John, né? Que eu sou uma jovem senhora, eu adoro. Fui educada pelo meu querido pai. Assim, eu fico ouvindo muito Elton John, assim, assisti os DVDs dos shows e tal. Aí eu vou assistir o Elton John lá no Rock in Rio agora. E eu tô ouvindo uma música que, cara, eu consegui sentir a dor dele quando ele compôs essa música, que é Sorry Seems to Be the Hardest Word. Tipo, desculpa parece ser a palavra mais difícil, né? Traduzindo para o português. Só que ele canta aquilo com uma vida, com uma alma, depositando aí, fazendo um link com o nosso episódio, mas depositando a emoção dele naquela canção, que eu acho que isso alquimiza dentro da gente, sabe? Faz a gente dar um novo significado e energia para aquela emoção que estava fazendo a gente se jogar num buraco e agora dá um significado para isso, que a arte tem essa magia de fazer. Sim. E aí eu fiquei pensando que também não só, né, a arte que eu dei o exemplo, ou a gente sentir isso, permitir que o nosso corpo consiga sentir isso pela gente, mas hoje em dia, eu até te falei outro dia, né, que hoje em dia, se você pega a cartilha lá da OMS, tem a saúde física, mental, emocional. Biopsicossocial, né? Se você for ver, você nunca tá 100% saudável. E assim, você tem uma cartela de áreas para você olhar para a sua saúde, mas hoje em dia, o que muita gente não sabe também, né, é que a saúde espiritual também está incluída nessa cartilha. Então, assim, quando eu falo de espiritual, não é religioso. Né? Não é religioso. É dentro, você encontrar um lugar dentro de você em que você estabelece uma conexão com algo que a gente não vê, com o divino, mas assim, com a energia. Porque a gente é energia também. E tudo que a gente nós, corpo físico, somos energia condensada, mas tudo que a gente vê no universo tem energia. Então, a gente também cuidar dessa parte é muito importante. Entender que as nossas emoções carregam também uma energia, que tem energias mais densas e energias mais leves. Eu acho que isso também é uma autorresponsabilidade que está ficando cada vez mais... até a própria ciência está colocando isso, né? A física quântica e toda essa área que eu gosto muito de estudar, mas é um lugar que a gente também consegue acessar um conforto para a nossa dor emocional, e um lugar da gente atravessar as emoções de uma forma em que a gente se sinta também amparado e conectado.
Sim. Só que é um processo, assim, e isso passa por a gente olhar pra nossa subjetividade. Eu acho que as pessoas hoje em dia não estão nem querendo Não quer olhar olhar pra si. pra subjetividade. Pelo contrário, tipo, às vezes, não, coloca coisa pra fazer, vai fazer. Ou tipo, sai de um relacionamento e já vai emendando com o outro, Exatamente. não dá nem tempo de elaborar, porque é muito difícil você parar e você olhar pra si e você olhar pra falta, né? E uma coisa que eu sempre escuto o podcast da Valentina Buch, e ela fala, o Obra Aberta, e ela fala uma coisa que eu acho incrível, ela fala assim, nós somos um donut. E é isso, é como se a gente fosse um donut mesmo, a gente tem um buraco Um donut. que não vai ser preenchido, cara, não dá. É isso. Sim. E eu acho que é nesse lugar desse buraco da gente saber conviver com isso, porque cada vez mais a gente tá tentando preencher isso, ou também não olhar para isso, não admitir que isso existe dentro da gente, e como tudo no universo tem os paradoxos que convivem entre si, né? E foi daí também que, do podcast passado, fazendo um gancho, que surgiu, né, desse caos e dessa harmonia que surgiu a criação e o universo. Então, eu acho que a gente tem sim que dar esse espaço para olhar também, né, para essas dores, pro que a gente tenta alimentar esse buraco, né, o que a gente está fazendo com o que a gente sente. Sim. Acho que é basicamente isso. E eu acho que, assim, não quero chegar numa conclusão em si, inclusive, né, a gente quer dialogar com vocês, o que vocês acharem também, a opinião de vocês. Mas eu acho que o problema não é a emoção. Talvez seja onde a gente coloca aquela emoção, Exatamente. onde a gente aplica aquilo, né? Eu acho que muitas vezes a gente, por exemplo, tive casos já de pacientes que sentem muita raiva. Tipo, raiva é uma emoção, é tipo divertidamente mesmo, é uma emoção. Só que aí não sabe como aplicar aquela emoção. E aí, ao invés de, por exemplo, aconteceu algo externo, alguém fez alguma coisa com essa pessoa. Ao invés de a pessoa chegar e tentar conversar, ou, enfim, discutir também, né, independente, ela joga pra ela, essa pessoa. Então, tipo assim, o que acontece? Ao invés de você explodir, é como se você implodisse, né? Então, também tem isso. Acho que às vezes a gente não sabe onde aplicar aquilo e a gente traz aquilo pra gente. Então, tipo, você tem um ódio excessivo de você mesmo. Tipo, de onde vem esse ódio? Ou você cria uma narrativa que realmente não faz parte da realidade, porque você não conseguiu externalizar e colocar num diálogo. Você trouxe isso pra você e você ficou pensando naquilo, mas ele deve ter falado isso por causa disso, ele deve ter feito isso por causa disso. E, na verdade, você tá discutindo com você mesmo e gerando, densificando sua energia a ponto de realmente, em algum momento, você poder implodir. Exato. Então, eu acho que a questão não é a emoção. Eu acho que a questão é onde a gente coloca aquilo. O que a gente faz com o que a gente está sentindo. E eu acho que essa questão de intensidade, né? Da intensidade da emoção, aí eu acho que vai muito de personalidade também. Tipo, acho que vai de cada um. Acho que pessoas que... Porque também não dá pra você falar, essa pessoa sente mais do que aquela. Eu acho que o sentimento, o sentir é uma coisa tão... Inata, introspectiva, subjetiva, né? Singular. Eu não acho que dá pra você, tipo, nossa, eu tô sentindo mais do que você. Não tem como saber. E eu acho que assim, tal pessoa é muito intensa. Tá, mas isso não necessariamente é ruim. Exato. Eu acho que depende com o que você faz com a sua intensidade. Se você sabe o que você fazer com aquilo, beleza, né? Exatamente. Se você já conhece um lugar sombrio e perigoso para você depositar a sua intensidade, porque você já bateu muito a cabeça ali, eu acho que você consegue tentar recalcular a rota, só que isso não é algo simples, tanto é que a gente está falando num lugar de psicólogas, né, clínicas que atendemos, e a gente percebe muito isso na nossa clínica também. Tem gente que vem na terapia, tem gente que faz terapia. A pessoa que tá vindo na terapia, ela tá se enganando a si própria, né? Ela tá dizendo, não, eu tô cuidando da minha parte subjetiva, eu tô olhando pra minha saúde mental, eu tô trabalhando o meu processo de autoconhecimento, mas às vezes a pessoa só tá sentando aqui... Ela não entrou em análise. Ela não entrou em análise, exatamente. Eu queria
que a gente abrisse um pouco as questões. E vocês ouvindo também a gente fazendo e respondendo essas perguntas, tentem também refletir com a gente, né? Que eu acho que é esse o propósito da gente ter esse quadro aqui. Sobre isso, né? É possível confundir intensidade com profundidade? E aí? Eu acho que sim. Eu acho que realmente é uma linha tênue, digamos assim, né? Eu acho que o que eu consigo expressar agora é isso. Tipo... Mas aí, novamente, essa coisa da profundidade me remete à quantidade, né? Me remete a uma coisa também de... Nossa, você é muito profundo, como se fosse uma coisa profunda mesmo. Tipo, uma coisa grande, né? E não necessariamente... Tipo, eu acho que uma pessoa pode ser... Eu acho que não dá pra quantificar. Sim. Acho que não dá pra... Você pode ser intenso de uma forma, né? Superficial. E não... Você pode ser intenso de uma forma superficial, Sim, exatamente. não E não necessariamente necessariamente profundo. A gente ser uma pessoa profunda não necessariamente quer dizer que a profundidade dela vai ser expressada de uma forma intensa. Também. Eu acho que, tipo, é uma linha tênue e realmente é uma coisa que se confunde muitas vezes, eu acredito. Mas não é sinônimo. Não, eu acho que é eu acho que eu confundiria mais a profundidade com sensibilidade. Talvez. Das pessoas que conseguem ter um pouco mais de sensibilidade e ver as entrelinhas. Só que isso também não... Eu acho que é completamente diferente de você sentir intensamente e de você ter essa capacidade mais natural de ir para um lugar de maior profundidade. Ou de ir para um lugar de conversas mais profundas, ou de captar ali no ambiente ou no ar, ou de uma forma intuitiva o que está acontecendo e trazer também isso para quem não está vendo essa forma tão subjetiva, assim, das coisas. Eu acho que talvez seria mais nessa linha, sabe? E também sensibilidade não quer dizer intensidade, agora que eu trouxe essa palavra, sabe? Sim, concordo. Demonstrar afeto cedo demais é imaturidade ou coragem? Eu acho que é coragem. Eu também. Eu sinto... Por que você acha que é coragem? Quando você falou isso, eu pensei... Nesse caso que você trouxe, desses seus amigos, assim... Eu acho que... É coragem, primeiramente, de você admitir pra você mesmo o que você tá sentindo. De você assumir pra você. Assumir pra você. E aí, depois, você assumir pro outro, correndo o risco da pessoa não querer olhar na tua cara mais, entendeu? Porque é um risco, né? Acho que viver é um risco. Exatamente. Além de viver é um risco, se relacionar é um risco. É um risco você sempre. Isso nunca vai ser garantido. Se você quiser estar numa relação, você vai ter que se vulnerabilizar e se abrir pro outro. Porque, caso contrário, você não tá numa relação. E sabendo que, tipo, isso pode acabar a qualquer momento. Mesmo que você foi pedido em namoro, agora você casou, agora você teve filho, você tá há 50 anos junto. Isso não garante uma coisa, né? Pode ser que, de repente, E esse é um processo que é natural, porque as pessoas começam, às vezes, a lidar com coisas dentro de si que vai batendo de frente com um sistema que antes estava tendo troca e funcionando e agora não está tendo mais. O medo de parecer emocionado está nos impedindo de viver relações autênticas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também. Também acho. Porque eu acho que o medo de parecer, hoje em dia se tornou muito essa coisa da aparência, quem eu sou para o mundo, quem eu sou para o outro, como que o outro está achando de mim. Eu acho que isso começou a se tornar mais importante do que... A imagem, né? Do que você com o seu mundo interno. Então, agora o medo de você parecer emocionado, parecer brega, né? O último romântico. Eu acho que tudo isso caiu num lugar, né, de ser pejorativo, como você estava falando, ou de ser algo negativo, justamente porque é muito mais fácil você colocar nesse lugar e falar que tá com medo, ponto, do que você entender, buscar se auto-investigar, entender o que é que tá te impedindo ou deixando esse medo controlar a forma com que você vai se relacionar. Eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do pertencimento também, né? Porque quando essa questão de relações autênticas, né? De você ser autêntico, é muito mais difícil você ser autêntico, né?
Você tem que ter um trabalho muito maior. De, tipo assim, você é como se todo mundo tá indo por um lado e você tá indo pelo outro. Na verdade, quando você se aceita, e eu não tô falando de um lugar muito racional, né? Tipo, eu falo que eu me aceito, mas eu sempre tô me cobrando perfeccionismo. Não é isso. Mas quando você de fato sente eu me aceito, eu acho que esse lugar de autenticidade, ele é meio natural. É tipo minha tatuagem, só seja. Só seja. A Yas tem uma tatuagem linda, que é só seja. Só seja, é você só ser, assim, sabe? Você só é e... Só que é isso. Acho que é isso. Eu concordo. Essa coisa de vai sendo uma coisa mais natural pra você. Mas você tem que lidar com críticas externas, né? Eu só acho que, assim, mais trabalhoso nesse sentido de você conseguir manter e não sucumbir à pressão da sociedade nesse aspecto. Mas acho também que é uma questão natural. Só que você vai ter muito mais críticas do que se você fizer o que as pessoas esperam que você faça. E aí é você pesar, né? Será o que importa mais pra mim? O meu autoconceito ou o conceito do outro sobre mim? Eu acho que quando você consegue entender isso, que o outro tá falando a partir de um repertório, de uma vivência dele sobre você, que é o lance da projeção que a gente começou falando no episódio, eu acho que é esse lugar que você encontra o que realmente tá na tua essência, o que você acaba abarcando que vem do externo, né? Mas de qualquer forma você identificou que faz sentido pra você. Então, eu acho que nunca deixa de ser a gente, mas a gente precisa começar a medir, sim, o que é o meu espaço, o que é o espaço do outro. Sim. É a frase do Freud, lembrei. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Que de Paulo. Eu amo essa frase. É muito isso, da projeção. E é isso, gente. Esse foi mais um episódio. Estamos muito felizes. Já do nosso filho. 1 mês, 30 dias, olha fazendo lá, gente. Mêsversário. O que vai vir quando vier 9 meses, não é mesmo? Vamos cenas para os próximos capítulos, episódios. Obrigada por estar aqui ouvindo a gente, interagindo com a gente também nas nossas redes sociais. Se você sentiu que algo te tocou muito profundo, alguma reflexão, você também pode mandar. A gente pode ler aqui essa história em anonimato. Você pode mandar para o nosso e-mail, cafécorpicals.pod@gmail.com, que a gente pode estar interagindo com você aí mais fortemente, né, aqui nos nossos próximos episódios. E acompanhe os nossos conteúdos também nas nossas redes sociais. Obrigada, gente. Obrigada. Pega o seu café pro próximo episódio, que vai estar muito especial também. Um beijo. Um beijo.